Olá, eu sou o professor Nelson Célio de Mesquita Rocha e quero, nesta oportunidade, nestes tempos tão cheios de novidades, eu quero falar com você algo que toca a mim e a você, que toca a realidade humana nesses tempos tão difíceis, mas por outro lado, tempos tão importantes como é o crescimento da ciência, o desenvolvimento tecnológico. Porém, me parece que os seres humanos estão regredindo em algum momento. Bem, parece que os seres humanos estão regredindo. Mas será que em meio a tanta tecnologia, o próprio desenvolvimento da técnica, da cibernética, dos poderes de comunicação de massa, das notícias, enfim, das ciências de uma forma geral, será que isto não faz parte da vida, bem como alguma coisa que o ser humano se esquece? Isso tudo você vai aprender, você vai refletir, e eu quero refletir com você sobre características do ser humano na contemporaneidade. Então, grave bem isto que é importante, característica do ser humano na contemporaneidade, no nosso tempo, na atualidade. E é muito bom poder refletir sobre o ser humano, sobre nós mesmos. Quem é o ser humano? Do que ele é composto? Bem, as religiões, as ciências, principalmente as ciências que tratam do homem, falam a respeito do que o homem é composto, do que o homem é, deve ser na sociedade, uns com os outros, e eu quero lhe passar algo muito importante das minhas pesquisas, da minha experiência, para você que está é, ligado agora comigo neste momento. Nós vamos fazer aqui uma série de reflexões. Este é apenas o primeiro vídeo de uma série de reflexões sobre características do ser humano na contemporaneidade. E eu gostaria muito que você desse aí o seu like, curtisse, compartilhasse e pudesse enviar e-mails para mim, nelsoncelio.rocha@gmail.com, nelsoncelio.rocha@gmail.com. Bem, já estou há mais de 25 anos no mercado, no mundo da educação, trabalhando presencialmente também, após a pandemia, ou durante a pandemia, trabalhando online, refletindo online com alunos, ex-alunos, com amigos, colegas. Então, é tempo de nós refletirmos sempre sobre o ser humano. E é isto que devemos fazer, ao invés de nos preocuparmos somente com o que está acontecendo, ou não nos preocuparmos com nada neste mundo, que não leva a nada também, não vale para o ser humano, que é um ser reflexivo. E eu quero lhe ajudar nesta caminhada. Muito bem, então vamos, neste vídeo agora, tratar não diretamente das características, mas, por exemplo, da antropologia e a experiência humana. Bem, no campo da experiência humana, tudo se transforma. No campo da experiência humana, tudo se transforma. E sobre a transformação antropológica, implicando na teologia, a antropologia trata do estudo do homem, do ser humano, homem e mulher. A teologia trata do estudo sobre Deus e de suas relações com a sua criação. Portanto, a teologia tem muito a ver com o ser humano. E nós vamos ver por quê. Eu vou passar isso para você, vou refletir. E constata-se que vem se prolongando por muitos séculos uma reflexão
acerca da experiência do homem dentro do seu habitat, dentro do seu contexto histórico, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Rússia, na Ucrânia, seja no Japão ou em quaisquer países do planeta, o homem é o mesmo. As culturas podem ser diversificadas, mas o homem é o mesmo. E há um interesse abrangente nas seguintes esferas. O interesse acerca da experiência humana, do homem no seu contexto de vida, no seu habitat, do que ele faz e do que ele deixa de fazer. E há um interesse que é abrangente nas seguintes esferas, a política, a ciência, a filosofia, cultura, enfim. Há um interesse geral e específico acerca do estudo do homem. Ainda sobre a antropologia ligada à experiência humana, bem mais tarde penetrou também no terreno da moral e da religião uma reflexão profunda sobre o ser humano. E, nesse sentido, a antropologia cultural tem o objetivo de empenhar todas as faculdades humanas e, portanto, se interessar sobre a reflexão acerca do homem, que é peculiar da antropologia cultural, que é peculiar da antropologia filosófica, que é peculiar também da antropologia teológica. Portanto, a antropologia cultural, ela trata do estudo do homem quanto à sua origem e sua natureza, bem como a sua atividade, deveres e destino. E é deste modo que, porque a realidade mais profunda e complexa que conhecemos no âmbito do universo natural é o homem e suas relações, o homem e suas nuances, o homem dentro do seu contexto, o homem que habita no planeta Terra e até na estratosfera também. O homem é um ser dimensional, ou melhor, o ser humano é um ser multidimensional. Fica melhor afirmar assim que ele é um ser multidimensional e, sendo assim, não pode ser visto, analisado sob um ou outro ângulo separadamente, como se uma angulação fosse a expressão total de seu conteúdo. O homem, o ser humano, apresenta dimensões somáticas, psíquicas, racionais, individuais, econômica, política, sapiencial, erótica, estética, histórica, técnica, ética, enfim, são várias dimensões somáticas, são várias dimensões no contexto de vida do ser humano, no contexto de existência do ser humano. E estas são faces complementares e não excludentes. Não há nada que se possa excluir dentro dessas dimensões, ou dentre estas dimensões que tratam do homem. Não se pode excluir umas e outras, mas são complementares e não excludentes. Daí seria muito melhor para o homem, para os seres humanos que habitam o planeta Terra, é óbvio, tentar refletir sobre isso a fim de todos nós vivermos melhor uns com os outros dentro desta grande casa que é o planeta Terra, que deve ser bem cuidado, bem tratado na esfera de uma biodiversidade. Diante da multidimensionalidade que envolve a estrutura do homem, há que evitar que seja evitado o reducionismo antropológico, hipertrofiando uma dimensão e atrofiando as demais. No caso de uma redução da reflexão acerca do homem no âmbito somático ou psíquico, ou econômico, ou religioso, não se pode refletir sobre
a sua constituição e natureza. E para tratar desse ser com precisão, há de se excluir quaisquer hipertrofias. Portanto, não se pode cortar algumas dimensões que são peculiares ao próprio ser humano e à sua própria existência no planeta Terra. Bem, o homem só será suficientemente compreendido se as diversas dimensões antropológicas forem vistas com espírito conjuntivo e não desjuntivo. Então, grave bem isto. O homem só será suficientemente compreendido se as diversas dimensões antropológicas forem vistas com espírito conjuntivo. Conjuntivo é aquilo que converge, que tem relação, e não disjuntivo, daquilo que hipertrofia, daquilo que separa, daquilo que corta. Mantém, ou melhor, tem de ser contempladas com um olhar de simultaneidade, que mantenha a multidimensionalidade do homem, desse ser tão importante no planeta Terra. O ponto de partida para a compreensão do homem é o que os cristãos chamam de a revelação divina. Porque os cristãos são teocêntricos. O próprio Jesus Cristo veio apresentar aos seres humanos o que é Deus. Quem é Deus? O Criador dos céus e da terra. Portanto, os cristãos, eles têm um ponto de partida para a compreensão do homem, que é a revelação divina. Pois Deus é o Criador do ser humano, é preciso entender que existe uma interdisciplinaridade nessa dimensão. Isso quer dizer que as ciências que estudam o homem são tremendamente importantes ao lado da revelação. Não se pode excluir os estudos feitos pelas ciências humanas, pelas ciências que tratam do ser humano. Portanto, a revelação divina, ela não pode deixar de lado o estudo feito por essas ciências humanas, que tratam de toda a configuração do ser humano, da sua natureza, da sua constituição, da sua missão aqui no planeta Terra. Existem algumas teorias que tratam acerca da natureza do ser humano. Isto é, segmentos religiosos e filosóficos ao longo da história humana oferecem várias respostas sobre a própria natureza do ser humano. Porém, todas caem em duas categorias. Primeira, ou o ser pessoal, o homem tem uma origem pessoal, ou a segunda, o homem tem uma origem impessoal. São respostas que caem em duas categorias. Ou o ser humano é um ser pessoal e tem uma origem pessoal, ou o homem tem uma origem impessoal. Então nós vamos ver aqui, você vai refletir comigo, aprender sobre isto. Eu quero passar para você isso porque é tremendamente importante, muito mais nesses dias em que os meios de comunicação, os livros, toda uma série de literatura hoje produzida foca-se no homem, no ser humano. Basta ver o que está acontecendo através dos meios de comunicação sociais, de massa. As reflexões sempre envolveram o homem, mas hoje muito mais ainda, desde o século XVIII, um pouco antes, século XVII, século XVIII, século XIX, o século XX,
o século XXI que já entrou, portanto, não só nesses séculos, mas durante todos os séculos que virão. O homem será uma temática, o ser humano será uma temática específica, importante a ser tratada, e é muito importante que eu e você, todos nós, tenhamos uma consciência, geremos uma consciência do que somos, do que devemos fazer, do que devemos fazer para melhorar o nosso habitat, as nossas relações humanas. É interessante que se investe muito em armamentos bélicos, mas se investe pouco nas relações humanas. E é preciso, como alguém já tem dado o pontapé inicial, refletir mais e mais sobre a nossa origem, sobre a nossa Constituição e sobre a nossa missão aqui no planeta Terra. Portanto, as religiões e filosofias tratam da impessoalidade ou tratam da pessoalidade do ser humano. É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Será a continuidade deste assunto tão importante que são as características do ser humano na contemporaneidade. Eu espero você no próximo vídeo. Acompanhe aí os nossos assuntos ligados a esse ser tão importante. Não esqueça de dar o seu like aí embaixo. Não esqueça de curtir, de dar seu like e também de refletir comigo, de mandar um e-mail, de comentários também importantes. Então eu conto com você. E digo mais uma vez, é necessário refletir sobre nós, sobre cada um de nós individual e coletivamente, para podermos entender o que acontece ao nosso redor. Então, eu me despeço de você e volto depois com